A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje, sábado, 7 de novembro de 2020. Estamos aqui no Monte Sião, aqui em Vila Isabel. Depois de nós estar subindo evangelizando, pregando para as pessoas. Oramos. Deixar aqui uma breve palavra para todos, em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 em diante, assim uma breve reflexão, só para deixar para meditação para todos nós. O tema dessa live é libertados do pecado. Romanos 6, versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós já fomos libertos, nós já fomos livres do pecado. Quando nós, crentes, servimos o Senhor, passamos pelas águas batismais, ali há um sepultamento do velho homem, da nossa carne, do pecado. E quando nós saímos das águas, vemos como uma nova criatura. E o apóstolo Paulo, pregando para o povo que se encontra em Roma, ele está falando sobre o pecado. Se nós ainda viveríamos nos pecados, porque nós já morremos para o pecado. Nós já fomos sepultados com ele, com Jesus, pelo batismo nas águas. E aqui me chama a atenção que ele fala que nós assim também andemos em novidade de vida. E ele continua: porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o quê? O nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Nós sabemos, querido, amado, que o nosso velho homem foi crucificado. Às vezes as pessoas estão na igreja, às vezes a pessoa ainda anda na igreja, está dirigindo o culto, tem um ministério, mas ainda o velho homem não foi crucificado. Ou seja, a pessoa ainda tem as suas velhas manias, as pessoas ainda têm as suas velhas concupiscências, as suas paixões carnais. Ainda não foi crucificado o velho homem. Enquanto você aí não crucificar, enquanto aí não for mortificado a sua carne, os seus desejos, as suas vontades, as suas paixões, não tem como nós ser libertos do pecado. Muitas vezes a pessoa não é liberta, porque ainda continua insistindo, persistindo, fazendo aquilo que tudo que ela fazia antes de servir ao Senhor. E ele diz aqui: para que seja crucificado o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servimos o pecado como escravo. Quando você fica pecando, quando você continua a pecar, você vira escravo. Há um senhor, há um domínio sobre você. Talvez por isso você não consegue largar as drogas, porque é um pecado. Talvez é por isso que você não consegue te desvencilhar da velha natureza, porque acaba a pessoa virando escrava do pecado. Quem me conhece, eu sempre falo, já tive um tempo na minha vida que eu era o escravo da fornicação. Era o escravo do desejo sexual.
aquilo ali me dominava, aquilo ali me prendia. Por mais que eu não queria fazer aquilo, mas como escravo do pecado, como o pecado era o meu senhor, era o meu dono, eu dava vazão aos meus erros, porque eu era escravo. Nesta tarde, será que você tem sido escravo? Escravo da bebida? Escravo das velhas companhias? Nessa noite, Jesus, ele quer te libertar dessa escravidão. Talvez você está aí e você fala para o seu parente, você fala para o teu amigo, eu não consigo. Não, eu até quero. Eu até quero, mas eu não consigo. Por quê? Porque o escravo, ele não tem direito. E o apóstolo Paulo dizendo aqui, mas nós não servimos mais o pecado como escravo. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Quem está reinando aí no teu corpo? É a carne ou o espírito? O apóstolo Paulo, direcionando essa carta aos romanos, ele estava vendo que os romanos, o que estava reinando o corpo deles, ele estava vendo que quem reinava ali era o pecado. E quando o pecado reina no teu corpo, você acaba obedecendo às suas paixões, às suas vontades, os seus deleitos, as suas concupiscências. E ele falou para não reinar. Você que está com problema aí, querido. Você que está com problema aí, querida, de pecado, de vícios, de mau costume. Nessa tarde, Jesus quer te libertar do jugo do pecado. Ele está dizendo para não reinar, porque reina é a que manda. Há um rei, talvez na tua vida aí, há um rei, não o rei dos reis, mas o rei chamado pecado, o rei chamado a sua carne. Ele diz para não reinar, portanto, o pecado no vosso corpo, de maneira que obedeceis às suas paixões. Aí ele continua, nem ofereçais cada um dos seus membros, do seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade. Então é fácil essa palavra. Talvez as minhas mãos seja membro, é um membro que faz eu pecar. Talvez os meus olhos também, ele é um membro, ele me faz pecar. Os meus ouvidos também, ele me leva a pecar. A minha mente, o meu coração, ele está falando que membros, não ofereçais os vossos membros como instrumento de iniquidade. O teu corpo, querido, o teu corpo, querida, é templo do Espírito Santo. Os teus membros são instrumento para Deus. Os teus membros não são instrumentos para o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas oferecei-vos a Deus, o quê? Os seus membros, como ressurreto dentro dos mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Talvez aquilo, o teu corpo, alguma parte do teu corpo, que leva você a pecar, nesta tarde, Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo, usando essa palavra, ele quer fazer que esse mesmo membro, e mesmo esses membros que te levam a pecar, esses membros se tornam instrumento de Deus para a sua vida. A paz do Senhor, missionária Vânia, diaconisa Vânia, vou orar pela tua filha que está com anemia e com falta de ar. Vou orar, mas procura um médico, hein? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14, é bem rápido. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas sim da graça. Pastor André, como é que eu faço para o pecado não me dominar mais? A tua mente tem que estar conectada com o céu. Estou aqui falando com o presbítero Alexandre, como é que faz para nós ficar mais firme? Evangelizando, orando, se envolvendo mais com a obra, buscando, indo para a consagração, indo para a vigília, indo no escudo dos lares. Vocês começam a se envolver. Agora entendi, né, presbítero?
Você já foi um médico, então os médicos dos médicos, chamado Jesus Cristo, ele vai entrar com cura na vida da tua filha. Você crê? Recebe aí. Porque quando você se envolve na obra de Deus, quando você se envolve com a palavra, quando você se envolve com o reino, o pecado não te domina. Por quê? Eu estava conversando aqui com um presbítero na subida aqui desse monte. É porque a tua mente fica totalmente ligada às coisas espirituais, e aí a tua mente, o teu corpo, não dá mais vazão para pecar. Talvez o pecado está entrando na tua vida, querido, querida. É porque você está ocioso. Você não está fazendo mais nada. Você, em vez de buscar, tá jogando. Em vez de jogar, em vez de buscar, tá na internet, tá no Face, tá no Zap. Aí, em vez de você ir a casa de alguém orar, devia estar numa consagração, no culto, à tarde com Deus, manhã com Deus, à noite com Deus. Enquanto você não doutrinar, enquanto você não buscar, porque o pecado não pode ter domínio sobre vós. E para o pecado perder o domínio do teu corpo. Está aqui o nosso varão que estava falando comigo na subida. E eu não entendi, depois recompreendi. Se envolva com a obra. Se envolva com Deus. Busca as coisas de Deus. Aí sim, o diabo vai ver. Não posso mais dominar ela. Não posso mais dominar ele. Porque se você estiver envolvido com as coisas de Deus, não tem como o diabo te dominar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui eu vou terminar com o versículo que o Senhor nos deu para fazer essa live. É o versículo 22. Diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servo de Deus, e tendo os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna, livres, libertados do pecado. É isso que Jesus está fazendo nesta tarde. Porque diz o verso 23, presta atenção, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Saia do pecado, tenha nojo, pede Deus para te dominar, pede ajuda, pede alguém que vai na tua casa, te oriente, ligue, se envolva com Deus. Não fique ocioso aí na tua casa, mas que nesta tarde Deus venha te libertar, porque nós não somos mais servos do pecado, mas nós somos servos de Deus, nós somos libertos. Liberto para libertar. Nós só podemos ser usado na libertação se for liberto. Presta atenção nisso. Tem pessoa que não é liberto e está ministrando libertação. Tem pessoas que precisam passar para a libertação para libertar alguém. Não podemos ser hipócrita. Não seja mentiroso. Aí vê, não está tendo sucesso aí a tua oração porque você ainda não é liberto. Enquanto você não for liberto, quem está te dominando é o mal. Mas se você for liberto desse mal, aí você será usado para libertar as outras pessoas no nome de Jesus. Ora aí, varão, para gente terminar a live. Vem cá. Ora aí. Eu orar? Vai terminar essa live aí. Tem gente aí te olhando? Tem. Aí eu Pai do Senhor para os irmãos, Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Enquanto o pastor André estava pregando aqui, Deus ele ministrava o meu coração. A nossa vida ela é feita de escolhas. Você faz as suas escolhas. Se hoje as suas escolhas tá te levando para um caminho errado, tá te prejudicando a sua vida, faça uma reflexão na sua vida e comece a escolher a coisa certa. E escolher a coisa certa é escolher Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, queremos nesta tarde, Deus, glorificar o teu nome pela tua palavra e te engrandecer, Pai, pela morte do teu Filho na cruz do Calvário, que nos libertou, que nos livrou, Senhor da glória, do jugo, do aguilhão do pecado, Senhor. Pai, eu quero nesta tarde, Senhor, ministrar sobre a nossa vida, sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo, que ainda, Pai, irão nos ouvir. Pai, a tua palavra diz que daquilo que o homem é vencido, disso ele
se torna escravo, Pai. Quantos de nós no nosso meio temos sido escravos, ó Pai, do pecado, escravos, ó Pai, da televisão, do celular. Senhor, em nome de Jesus, nesta tarde eu quero ministrar sobre a nossa vida, Pai, que este jugo agora seja quebrado. Deus, em nome de Jesus, ministrar a libertação sobre a vida do teu povo, sobre a vida da tua igreja, sobre aqueles que estão, ó Pai, nos ouvindo agora, Deus. Pai, em nome de Jesus, toma a vida da filha da tua serva que pediu oração, Pai, que está com falta de ar. Senhor, em nome de Jesus, envia o teu anjo agora, toca nos pulmões, toca na saúde dela. Deus, que toda enfermidade agora seja dissipada, destruída em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos a vida do teu povo, que eles fiquem com essa palavra. Pai, que todo jugo do pecado seja quebrado na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Lembre-se, nós somos libertos dos pecados. Fomos transformados. Que Deus abençoe. Minha esposa está me esperando em casa. 5 horas eu tenho que chegar em casa. Tá aqui nos vendo aqui. Pastora, tô indo aí tomar café, hein? Estou indo para tomar café. Que Deus abençoe. Pastor Sérgio, missionária Ângela, nós clamamos aqui pelo Sérgio, aqui do alto deste monte. E temos certeza que aí em Campo Grande, dentro daquela clínica, desse hospital, o Senhor está visitando lá o nosso amado pastor. E vocês aí, que os meus amigos que ligam lá para minha casa, que curte aí os nossos trabalhos. Também tem orado para o povo ali de Goiás, do Mato Grosso do Sul. E agora a pouco, 6 horas, tem oração do grupo Resgate de Alma, lá do Mato Grosso do Sul. Estaremos já em oração, pedindo a Deus para enviar a vitória e a bênção e a cura para todos. E a salvação, em nome de Jesus. Amém.